Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje vou mostrar para vocês um filme de suspense psicológico de 2023. Dentro. Spoilers à frente. Atenção. E tome cuidado. Um ladrão de arte conhecido como Nemo conta a história de sua infância. Quando seu professor lhe perguntou quais eram as 3 coisas que ele salvaria de um incêndio, Nemo respondeu: seu gato, um disco do AC/DC e seu caderno de desenho. Eventualmente, o gato morreu e ele perdeu o disco ao emprestá-lo a um amigo que nunca o devolveu, mas ainda está com o caderno porque a arte é para sempre. Na cidade de Nova York, um helicóptero deixa Nemo no telhado de uma cobertura muito chique, e ele entra no apartamento após cortar a rede de segurança. Em seguida, ele espera que seu cúmplice lhe dê os códigos para desativar o sistema de segurança. Agora Nemo tem 7 minutos para roubar a arte cara que decora o apartamento, embora seu principal objetivo seja encontrar um famoso autorretrato avaliado em milhões. Porém, após vasculhar todos os cômodos, Nemo não consegue encontrar o autorretrato, então decide desistir e sair com as pinturas disponíveis. Infelizmente, o seu cúmplice dá-lhe o código errado e isso aciona o sistema de segurança. Imediatamente um alarme começa a tocar e todas as saídas são automaticamente bloqueadas. Um Nemo desesperado tenta acertar a janela com uma decoração aleatória, mas o vidro é inquebrável e empurrar a porta também não funciona. Antes que o alarme o deixe louco, Nemo agarra a tela da parede e a quebra. Porém, isso só faz com que o ar-condicionado comece a funcionar mal. Em seguida, Nemo arrasta alguns móveis para subir neles e arranca todas as câmeras e sensores das paredes, o que finalmente desliga o alarme. Nemo planeja acertar a porta da frente com uma lâmina para fazer um buraco e escapar. Enquanto trabalha, ele começa a sentir muito calor, consequência do AC quebrado. Nemo vai até a cozinha, mas nem a torneira nem os queimadores funcionam. Em seguida, ele verifica a geladeira, que possui um meia que informa quais suprimentos estão faltando, e toca a Macarena se a porta ficar aberta por muito tempo. Depois de tomar um drink, Nemo volta a trabalhar na porta, suando loucamente porque o ar-condicionado esquenta o ambiente a cada segundo. Depois de muitas pancadas, Nemo fica arrasado ao descobrir que a porta tem uma tábua de metal embaixo de toda a madeira. Ele tenta entrar em contato novamente com seu cúmplice pelo walkie-talkie, mas não obtém resposta. Está completamente abandonado. Sabendo que o dono está de férias e não voltará tão cedo, Nemo tenta se acomodar. Ele pega um pouco de vodka e comida na geladeira e tenta assistir TV, mas não funciona bem porque também está conectado ao sistema quebrado. Navegando pelos canais, Nemo consegue encontrar as câmeras de segurança, mas como já é tarde da noite, a única pessoa por perto é a recepcionista. Depois Nemo vai dormir na cama principal. Na manhã seguinte, Nemo corre de volta para a sala quando ouve um helicóptero, mas mesmo quando se aproxima da janela não é visto. O calor piora e ele opta por se refrescar na pequena piscina que decora a sala. Seu cúmplice ainda não atende sua mensagem e o telefone do apartamento também não funciona. Então Nemo começa a procurar nas gavetas outras opções, sem sucesso. Ao fazer suas necessidades no banheiro, percebe que deve conviver com o cheiro, pois ali também não corre água. Ele tenta jogar enfeites em outras janelas, mas elas também são inquebráveis. Nemo pensa por um momento e quando olha para cima, finalmente percebe que há uma clarabóia no teto. Imediatamente Nemo começa a trabalhar para colocar os móveis sob a clarabóia para começar a montar um andaime, parando apenas para tirar camadas de roupa e se refrescar na piscina porque o calor está piorando. Ele tenta beber da piscina, mas o gosto é nojento demais para tolerar. Durante o intervalo, Nemo percebe que há um pequeno jardim com granulados, então ele descobre os buracos, mas não sai nada. Ele também verifica a água do aquário, mas o gosto também é desagradável para beber. Desesperado por uma bebida, Nemo pega as bandejas de gelo da geladeira e mastiga cada cubo de gelo até não sobrar mais nada. Depois volta ao trabalho, usando pedaços de tecido dos móveis para unir o andaime. Aos poucos a estrutura vai crescendo, mas quando ele experimenta ainda não consegue alcançar a clarabóia. Então tem mais trabalho pela frente. Nemo costuma fazer pausas para descansar o corpo e passa essas pausas desenhando em um caderno e olhando para as câmeras de segurança. Uma tarde ele nota uma faxineira chamada Jasmine nas escadas e a acha muito fofa. Eventualmente, Nemo tem que racionar a comida da geladeira e recorre às latas, apenas para descobrir que não há abridor de latas em casa e ele tem que abri-las com uma faca. Ao se cortar acidentalmente,
Ele tem que limpar o ferimento com água da piscina e usar um pedaço da camiseta como curativo. Às vezes o calor é insuportável. Então Nemo enfia a cabeça dentro da geladeira para lamber o gelo que sobrou e respirar o ar mais frio, tendo que aguentar Macarena o tempo todo. Algum tempo depois, ele consegue usar um móvel para abrir uma porta trancada, descobrindo que se trata de uma despensa que lhe dá mais algumas opções de comida, inclusive carne. De repente, ele ouve um barulho e corre para o jardim, onde fica feliz ao descobrir que os granulados estão funcionando de acordo com o cronograma. Ele bebeu o máximo de água que pode e depois se deita na terra, deixando a água refrescar seu corpo cansado. Os trabalhos no andaime continuam e Nemo é obrigado a usar suas últimas opções, como as cortinas e a cama. Desta vez ele finalmente alcança Claraboia e descobre que ela está embutida no teto. Então ele terá que descobrir alguma coisa. Naquela noite, ele começa a esboçar as pessoas que vê nas câmeras de segurança, sendo Jasmine sempre sua favorita. Naquela noite, Jasmine tem que limpar o corredor do lado de fora do apartamento de Nemo. Então quando percebe isso corre até a porta para pedir ajuda. Infelizmente, Jasmine está ouvindo música em seus fones de ouvido e não consegue ouvi-lo. Depois que Jasmine sai, Nemo descobre que o ar-condicionado está com defeito na direção oposta e o apartamento está esfriando. Os dias passam e a vida no prédio continua. Nemo começa a dormir em uma pilha de lençóis porque quebrou o colchão, e coloca um monte de vasos no jardim para que os granulados os encham sempre que forem ligados. Nemo está se mantendo ocupado com essas pequenas coisas, mas também está começando a enlouquecer. Uma tarde ele até deixa a geladeira aberta e começa a dançar ao som de Macarena. Depois pega o último pote de caviar e a última garrafa de bebida alcoólica e se delicia na piscina enquanto canta a música, quase se sentindo um rei. No dia seguinte, Nemo quebra um vaso e usa os pedaços junto com um tecido para fazer óculos de proteção. Então ele começa a lascar a moldura ao redor da claraboia, esperando que esta possa ser sua fuga. Quando se trata de comida, as coisas ficam complicadas. Sem água a louça se acumula e sem o fogão há coisas que não se cozinham. Curtir e se inscrever pode parecer simples para você, mas para nós é precioso. Curta, inscreva-se e pressione o ícone do sino para receber as notificações mais recentes. Obrigado por ser tão solidário. Para preparar a massa dura, Nemo deixa de molho em água durante um dia inteiro, o que não é exatamente uma delícia, mas pelo menos a torna comestível. Às vezes, Nemo também fala sozinho enquanto cozinha. Observar as câmeras de segurança também é um hobby diário e, eventualmente, Nemo aprende os nomes e rotinas de todos os trabalhadores do prédio, conversando com eles sempre que os vê na tela. Ele também usa um telescópio que encontrou para espionar os vizinhos e se sentir menos sozinho. Depois de trabalhar muito na claraboia, Nemo descobre que há parafusos pesados embaixo do cimento, então esse é outro problema para depois. Certa manhã, Nemo acorda e descobre que a luz do sol está refletida em um pedaço do vaso e marcando um ponto na parede. Ele acha tão bonito que decide marcar aquele local. Algum tempo depois, ele finalmente termina de retirar a estrutura de cimento da claraboia, mas os parafusos ainda são um obstáculo. Começando a enlouquecer de verdade, Nemo percebe um pombo na varanda e pede que ele vá procurar seus amigos para pedir ajuda, mas o pombo ignora. A frustração tomou conta dele. Nemo acaba pegando um marcador e rabiscando uma foto do dono e de sua filha. Mais tarde, ele verifica o armário em busca de roupas mais quentes e descobre que há uma passagem escondida atrás de uma parede falsa. Ele caminha pelo espaço muito estreito e encontra uma sala secreta, apenas para surtar e fugir ao ver um corpo. Assim que se acalma, ele volta e percebe que é apenas um boneco representando o artista, pois é aqui que também está escondido o caro autorretrato. Em cima da boneca, há uma compilação antiga de O Casamento do Céu e do Inferno, de William Black, e Nemo a leva junto com a pintura. Uma noite, Nemo percebe que Jasmine está fazendo uma pausa para fumar do lado de fora de sua porta e, desta vez, ela não está com os fones de ouvido. Nemo corre até a porta para bater nela enquanto grita por socorro, mas Jasmine não o ouve porque usa o aspirador para se livrar da fumaça. A porta também é muito grossa e Nemo não consegue nem passar um bilhete por baixo dela. Mais tarde naquela noite, Nemo tem um sonho muito alucinante. Ele se vê como um convidado muito chique em uma exposição de arte, e o dono do apartamento recebe com uma conversa amigável. Nemo congela ao perceber que Jasmine está por perto,
E as coisas ficam estranhas quando o dono sussurra algo em seu ouvido. Então o dono começa a falar sobre arte fantoches, fazendo com que Nemo decida ir embora porque se sente deslocado. No dia seguinte, Nemo usa a madeira de uma cadeira para criar uma pseudo-chave inglesa para lidar com os parafusos. A madeira quebra imediatamente, mas Nemo continua tentando ir, entalhando chave após chave. Aos poucos consegue girar os parafusos. Quando a comida começa a ser um problema, Nemo opta por comer os peixes do aquário e a ração do cachorro. Ambos têm um gosto nojento, mas ele se força a engolir mesmo assim. A situação do banheiro não é melhor. O vaso sanitário está tão entupido que ele começa a fazer suas necessidades na banheira. Nemo também começa a desenhar na parede onde marcou o local, criando um pequeno altar à sua situação com uma arte bonita, mas perturbadora. Cada vez que consegue retirar um ferrolho, ele o coloca no altar como uma ode à sua esperança de escapar. A insanidade não para, e Nemo começa a conversar com pessoas imaginárias com mais frequência, até mesmo tendo conversas completas. Uma tarde, Jasmine olha para uma câmera de segurança e a obsessão de Nemo faz pensar que ela o viu. Isso inspira Nemo a comer o último pedaço de carne da despensa. Então ele faz uma fantasia esquisita usando um tapete e se senta em frente ao altar, fazendo barulhos estranhos como se estivesse rezando para comemorar a ocasião. Quando finalmente consegue remover o último parafuso, Nemo escorrega e cai do andaime, quebrando uma perna no processo. Ele faz uma tala para cuidar dele, mas a dor piora sua insanidade. E agora ele começa a ter alucinações, como fogos de artifício sobre a cidade e Jasmine aparecendo no quarto. Nem mesmo as alucinações são legais para ele. Jasmine chega muito perto e o provoca quase tocando-o, mas ela desaparece antes de realmente fazê-lo. Na próxima vez que se olha no espelho, Nemo descobre que está sofrendo de cárie dentária e tenta cuidar disso com uma unha. No entanto, ele escorrega e cai. Exceto que suas alucinações fazem parecer que o artista o atacou. Quando Nemo acorda da queda, está olhando para o teto e finalmente encontra a resposta para seu problema. Há um detector de fumaça ainda ativo no quarto. Usando algumas páginas de livro e uma lupa, ele acende uma tigela e cria uma tocha com a perna de uma cadeira. Depois a coloca perto do detector de fumaça. Nenhum alarme toca desta vez, mas os granulados começam a jogar água em todos os cômodos da casa. Nemo corre até a porta caso alguém chegue, mas os chuviscos são tão fortes que o sistema não alerta ninguém sobre a situação. À medida que os quartos começam a encher-se de água, Nemo corre para pegar algumas pinturas e escondê-las debaixo da escada para protegê-las até que os sprinklers finalmente parem. No dia seguinte, Nemo lê o casamento do céu e do inferno sob o cadafalso enquanto alucina a filha do dono e o cachorro parados na varanda sob a neve. Aí ele começa a repetir voo para o céu na encosta de uma colina como um louco antes de escrever uma mensagem na parede. Repete a arte é para sempre e pede desculpas por toda a destruição que criou, mas esclarece que foi necessária, ressaltando que não há criação sem destruição. Nemo se livra de algumas páginas de seu caderno antes de finalmente subir novamente no cadafalso, ainda cantando voo para o céu na encosta. Então, de repente, ele desaparece de vista e a sala fica em silêncio enquanto a claraboia aparece aberta, deixando a interpretação se ele escapou ou caiu e morreu. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir.